Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Eu queria pedir um favor para vocês que estão online. Me mande uma mensagenzinha no chat, porque deu um pico de energia aqui agora. Eu não sei se a gente está... Se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem, me dê um retorno, por favor, sobre a transmissão, né? E hoje aqui teve uma tempestade mais cedo, então às vezes pode ser que vocês não estejam me escutando. Ricardo, Zamira, Dona Maria Laura, Rafael, Lúcia, Cisa, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pelas mensagens carinhosas. Dona Ivani, então está escutando? Rafael está ótimo, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, nós estamos começando a nossa semana nessa segundona, que está linda, né? Nós já iniciando os nossos trabalhos da semana, colocando a gratidão, colocando o prazer de estarmos juntos, colocando a nossa fé aqui latente, né, como uma luz que ilumina, e vamos já formando essa corrente de luz, de energias, de boas vibrações, para que durante todo o momento de estudo e oração a gente já esteja sendo trabalhado pela espiritualidade amiga. Os nossos mentores já estão aqui cuidando de nós. E isso é muito bom, a gente não se sentir sozinho. E fora isso, nós temos também a bênção de termos tantos livros maravilhosos que nos trazem essas lições maravilhosas. E saber que podemos estar juntos e que as nossas energias são doadas e são transmutadas em medicamentos para os nossos irmãos mais necessitados, nos enche de muita alegria, de muita gratidão, né? Então, boa noite a todos vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Obrigada pelo retorno de vocês, né? Hoje, nós vamos estudar este livro, Caminho, Verdade e Vida. Caminho, Verdade e Vida é psicografia do nosso querido Chico Xavier. E a mensagem, a autoria espiritual é do mentor Emmanuel, né? Caminho, Verdade e Vida é um livro da coleção Fonte Viva. E esse livro, ele tem aquele formato. Depois do título tem uma passagem evangélica, depois tem as explanações de Emmanuel acerca do tema dessa passagem evangélica, certo? O capítulo 180, façamos a nossa luz. A passagem evangélica encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E agora eu vou ler o comentário de Emmanuel. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja.
É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade, o óleo do serviço, da humanidade, e acende o teu achote para a jornada. Agradece ao que te ilumina, por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não esqueças a tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Uma lição maior é essa que Emmanuel coloca, né? E eu observei que é o último capítulo desse livro, é o fechamento do caminho verdade e vida. Né? Vamos então primeiro entender essa passagem evangélica. O capítulo 5 de Mateus é o capítulo que Mateus fala que Jesus sobe ao monte e ele cita todas as bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os justos, os mansos e pacíficos, etc. Né? Fala sobre o Sermão do Monte, o capítulo 5. Depois que fala sobre o Sermão do Monte, ele coloca lá no versículo 15 o seguinte, a fala de Jesus. Não se acende a candeia e se coloque debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E depois vem o versículo 16, que é o citado no nosso capítulo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Bom, façamos a nossa luz. Eu achei tão interessante essa fala de Jesus. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Olha que coisa importante. O que é a candeia? Né? A candeia é um recipiente que parece a lâmpada do Aladino, se parece, né? É um recipiente que tem um bico. E nesse bico passa um pavio. Fica com o pavio de fora. Lembra um bule, sabe? A candeia. E o bico fica o pavio de fora. Tem um óleo dentro da candeia, né? Que encharca esse pavio e que se coloca o fogo. E aí aquele fogo ilumina o ambiente, né? E aí o óleo fica queimando. O alqueire é como se fosse um vaso, um cesto para se guardar grãos. E era uma unidade de medida, né?
Então, cabia tantos litros de milho, um alqueire, por exemplo, né? Então, a pessoa queria, por exemplo, vender e falava, eu tenho 2 alqueires de feijão, né? Depois, essa palavra alqueire, ela hoje ainda é utilizada como unidade de medida, mas o alqueire, então, é uma extensão de terra, né? E o pessoal ainda faz a diferença no Brasil. Ah, eu tenho uma fazenda de 20 alqueires. Aí a pessoa pergunta, é alqueire mineiro ou goiano? Porque tem uma diferença de tamanho entre eles, né? Então, o que Jesus quis dizer é que a candeia, que é como se fosse essa lâmpada, né, esse bulizinho, essa lâmpada, né, de Aladim lá, aquele formato daquela vasilhinha com aquele bico, né? Quando acende aquele pavio, a luz se faz. Não colocar a candeia embaixo do alqueire é colocar a boca para baixo, né, daquele vasilhame, seja um cesto, seja um vaso de barro, não interessa, porque não vai deixar a luz passar para o ambiente. Então, aquele óleo da candeia ficar queimando não vai trazer a luminosidade, vai iluminar apenas dentro daquela vasilha, daquele cesto chamada alqueire, certo? Então, Jesus fala essa coisa interessante, não se coloca candeia, né, embaixo do alqueire, mas no velador. E o que é o velador? É uma parte alta que tem na parede, como se, semelhante àquelas arandelas onde o pessoal, na época medieval, colocavam tochas, né, que ficavam na parede, né, e acendia, ou a lamparina na fazenda, que a gente não coloca a lamparina no chão, coloca no alto. Então, o velador é aquele local em que se colocava a candeia mais alta para poder iluminar todo o ambiente. Olha que bonito, né? Jesus falar isso. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Depois ele falar as bem-aventuranças, né? Então, é um capítulo muito bonito esse do Evangelho de Mateus. Bom, aqui, Emmanuel fala uma frase muito importante. A angústia do nosso plano procede da sombra. Olha essa fala de Emmanuel, que significado profundo. O nosso plano aqui de vida, a matéria, né, que nós vivemos. A angústia do nosso plano procede da sombra. E o que é essa sombra? É a escuridão que invade o nosso coração. Porque a luz que ilumina tudo ao nosso redor, ela vem do nosso coração, né? É a nossa luz interna que ilumina todo o ambiente. Mas é a escuridão, né, que faz a sombra, né? Essa sombra é a escuridão. E essa escuridão é o que, segundo Emmanuel? São as trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, e que envolve, essa sombra pode envolver uma pessoa, um grupo, um povo inteiro, né? Ou uma instituição. Então, nós podemos perceber que tem pessoas trevosas que ficam alimentando aquela sombra, a escuridão. Nós temos instituições assim, né? E olha, que pode ser uma escola, né? Não é uma instituição, pode ser um templo religioso que deixa a sombra tomar conta, a escuridão, e que não deixa que a luz da presença do Cristo adentre ali. Pode ser os povos, então nós temos nações que plantam escuridão, né? Que foi o que aconteceu com a Alemanha na Segunda Guerra, né? Ao dizimar, né, milhares de judeus, então o que acontece? Ela foi envolta, a nação como um todo, numa treva muito grande, numa escuridão muito grande. É o que a gente vê hoje,
com esses países que estão guerreando. Né? E aí, Emmanuel fala que no meio da nossa noite, nós precisamos acender a luz. E como é que a gente acende essa luz? Né? Porque Emmanuel fala que sem a luz nós não conseguimos nos libertar. Porque a luz, ela te liberta do medo, do egoísmo, do egocentrismo, da maldade, de tudo que te puxa para baixo. Porque quando você fica atrelado ao outro com esses sentimentos, você fica impossibilitado de alimentar a sua luz. É como se esses sentimentos ruins, eles anulassem ali o efeito do óleo no pavio. E como se os sentimentos bons fossem o óleo que permite que a luz se faça. Porque o pavio sem óleo, ele não acende. É preciso essa combinação do óleo no pavio para fazer a luz, para ela permanecer acesa, né? É daí que vai a diferença da gente saber. Será que nós somos pessoas fósforo? O que é pessoas fósforo? Nós temos uma luzinha que dura assim, 30 segundos. Depois a gente deixa a treva tomar conta. Ou será que nós somos pessoas velas, que pode ficar acesa de repente, dependendo da vela, né? 1 hora, 2 horas? E o que é a vela de 7 dias? É uma vela cuja parafina dura 7 dias. Então, uma luz que fica muito tempo. Né? E o que dizer de uma lâmpada? Né? O que dizer de máquinas que a gente sabe que funcionam dia e noite ininterruptamente, e às vezes naquele ambiente tem que ficar a luz acesa por anos, né? Nós temos, se uma lâmpada ficar acesa, essa lâmpada dura meses, né? Ela acesa. E nós temos a luz do sol, que nunca se apaga. A luz da lua, que é uma luz mais tênue, mas também que nunca se apaga. E temos as luzes que a gente percebe, né? É claro que a lua não tem luz própria, gente, né? Mas assim, o luar, vamos chamar o luar. Então, o que acontece? Para a gente fazer a luz brilhar dentro de nós, nós precisamos de colocar aquele óleo, aquele elemento que é essencial para que a luz se faça. E se as trevas nascem da ignorância, maldade e insensatez, o que promove a luz? Ao invés da ignorância, a informação, a sabedoria, a inteligência, né? O pensar. Ao invés da maldade, o amor, o perdão, a caridade. Ao invés da insensatez, né? É exatamente a reflexão, né? A reflexão, o pensar, o ponderar, que vai também da empatia. Normalmente, uma pessoa empática, ela não é insensata, porque ela sempre se coloca no lugar do outro e as respostas empáticas não são normalmente insensatas. É interessante a gente pensar nisso, né? E aí, Emmanuel fala, em meio da grande noite. O que é a grande noite aqui? Vários significados. Pode ser uma fase da minha vida, pode ser um ano todo, pode ser uma década, pode ser um momento mais curto, não interessa. Mas é uma fase em que eu me sinto na escuridão. E nessa fase em que a gente se vê diante da escuridão, nós precisamos de acender a nossa luz. E Emmanuel fala aqui, é impossível encontrar o caminho da libertação sem que acendamos antes a nossa luz. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade. Então, quando eu me organizo e me ilumino,
as trevas não me dominam com facilidade. Então, uma questão de alto amor, o processo da autoiluminação. É impossível a gente deixar ser dominado por trevas quando nós escolhemos estar iluminando o mundo ao nosso redor e iluminando a nós próprios. Então, Emmanuel fala que quando a gente caminha nessa estrada evolutiva sem a nossa luz, nós temos risco de queda. Se eu vou me orientando pela luz da lanterna do outro, se o outro vira à esquerda, eu tenho que continuar reto, de repente eu me vejo na escuridão. Eu não posso depender da luz alheia para iluminar o meu caminho, porque existe o risco de queda. Eu preciso de deixar a lâmpada comigo, porque quando a lâmpada do outro se afasta de mim e eu não tenho a minha própria luz, então eu posso cair, né? Então nós precisamos de agradecer muito as pessoas que são luz na nossa vida. Agradecer quem é luz para a gente durante uma hora, durante um dia, uma semana. E tem pessoas que nos iluminam a vida toda, sempre. Tem pessoas que somam a sua luz com a nossa luz, fazendo uma luz muito maior, né? Então, essas pessoas, a nossa gratidão. Quantas pessoas nos iluminam com uma escuta amorosa, com um conselho sábio, com uma presença no momento de solidão, e por aí vai, né? Muito importante isso. A nossa gratidão àquele que nos ilumina, seja por uma hora, por um dia ou pela vida toda, né? A nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, autoeducação, para converter o eu ao reino de Deus. É que Emmanuel nos fala. Então, isso nos deixa enxergar a vida como ela é. E não nos deixa cegos de valores, cegos de obrigações, não. Nós precisamos enxergar a nós, enxergar a vida e enxergar, digamos assim, os valores que nos cercam. Às vezes, em uma doença, existe um valor, mas quando a saúde chega, tudo se transforma muito. Às vezes, passarmos uma fase em que aguardamos a comida chegar, né, tem o seu valor. A gente valoriza aquela comida que chega. Mas são momentos distintos e de aprendizado. Eu aprendo com a falta, com a ausência. E eu aprendo com a presença também. Eu aprendo quando eu entro numa escuridão, mas eu não posso permanecer na escuridão. Eu preciso de sair para aprender com a luz, que é importante nas nossas vidas. Avançar sem luz é impossível. É a fala final de Emmanuel. Avançar sem luz é impossível. É impossível a gente achar que vai entrar num processo de evolução sem nos autoiluminarmos. O processo da autoiluminação, ele pressupõe saúde, ele pressupõe cuidado, ele pressupõe sabedoria, porque luz reflete tudo isso. Mas nós não podemos guardar tudo isso para nós, senão estaríamos sendo a candeia embaixo do alqueire. Todo processo de autoiluminação, ele precisa ser compartilhado, né? Porque não tem sentido eu desejar a luz para mim e não desejar para um filho, para um irmão, para um amigo. Porque quando eu me ilumino e deixo que a minha luz se expanda, ela ilumina também a todos aqueles. E com a minha luz eu posso fortalecer
e auxiliar quem ainda não conseguiu chegar nesse patamar. Só que, por outro lado, o outro que está num patamar muito maior que o meu pode me ajudar e me iluminar também. Essa troca, essa complementação da luz que habita em mim com a luz que habita em ti, formando a grande luz que forma esse nosso universo maravilhoso, criado pelo Pai. E o que é o nosso Pai? Essa energia de luz, de bondade, de amor. Sejamos luz. Às vezes, nos momentos mais simples da vida, nós podemos ser luz. É aquele momento que às vezes a gente está no carro, a pessoa oferece uma paçoquinha, a gente não tem nem 50 centavos. A gente sorri para a pessoa, enxerga quem está oferecendo a paçoquinha e fala muito obrigada, hoje eu não tenho dinheiro. Bom dia, boa sorte para você. Eu fui luz, porque eu mostrei para aquela pessoa que eu enxergo ele e que ele existe. Quando alguém nos telefona, preocupados com algum ente querido que está doente, alguma coisa, eu me disponho e falo, vamos fazer uma oração para ele? E aí eu estou sendo luz, levando a esperança e a paz naquele coração que me ligou. Quando eu estou no hospital fazendo um tratamento, eu preciso de ser calma, de poder participar ali daquele processo de tratamento. Eu estou sendo luz. Eu sou luz quando eu oro. Eu sou luz quando eu cuido daquele que precisa de um amparo. E nós estamos aqui neste momento reunidos buscando ser luz. A minha energia, a sua energia estão aqui se unindo para poder ser transmutada em medicamentos, em tratamento por aqueles que necessitam. Toda a nossa energia, ela é transmutada em luz, e essa luz envolve aquele que necessita. E por isso, plenos dessa certeza, nós vamos agora fazer a nossa prece, envolvendo todos nós com essa luz que vem de Deus e que aumenta e potencializa a luz individual de todos nós. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por este momento de luz, de paz, de amor. Agradecemos a lição da noite de hoje e te rogamos, Pai, que nos dê olhos para ver, ouvidos para escutar as lições que calam na nossa alma, cujo objetivo é acender a luz que habita em nós. Que sejamos fortes, que possamos fazer o nosso melhor em prol de todos os nossos irmãos. Pelos pais pedimos agora, Pai. Abençoa, ampara e ilumina todos os seus filhos. Cuida daqueles que estão nas provações maiores e abençoa os nossos lares e familiares, Pai querido. Dai-nos a compreensão de enxergarmos no outro a sua luz, mesmo que adormecido. Que possamos acordar sempre protegidos pelo nosso anjo da guarda. Que possamos acordar sempre interessados em fazer do meu dia e da minha vida um dia uma vida melhor, assim como de todos os irmãos que necessitam da saúde física, mental e espiritual. Assim, Mestre querido, Jesus amado, te agradecemos pelas palavras e ensinamentos de luz e te rogamos que nos abençoe hoje e sempre. Vamos assim finalizando nossa prece dizendo: graças a Deus, graças a Jesus, a Maria, e que nós possamos juntos irmos vencendo cada adversidade,
e juntos nós possamos dar continuidade no projeto de autoiluminação. Que assim seja. Meus amigos, que todos nós possamos sentir essa luz que envolve a todos nós aqui agora. Que essa sensação de paz e harmonia perdure nos nossos corações. E que por onde caminharmos, possamos levar a luz para enxergar as pedras, as flores e o próprio caminho. Quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui juntinhos de novo com mais um estudo de oração. Receba o meu abraço fraterno, a minha gratidão imensa e eterna pela presença de vocês. E até quarta, às 20 horas, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Até quarta, meus amigos. Fiquemos com Deus.